Começando mais um programa do portal Arlindo Júnior, direto aqui da MIT Casa, e hoje recebendo essa grande educadora, essa mulher guerreira. São mais de 38 anos, né, atuando na área de educação, só em Araruama, né? Só em Fora Araruama. a formação, né, no Rio de Janeiro. Janeiro. Estou recebendo Cláudia Chagas. Obrigado por aceitar o Olá. convite e participar do nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês, falando de educação, que é o que eu gosto, que é o que eu sei fazer bem, né? É um prazer grande estar aqui. Cláudia, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Eu sei que não é fácil, né, para o educador, para o mestre, para o professor, né, militar Claro. tanto tempo nessa Na área. educação. Você tem que saber o seu objetivo de vida. Ou seja, eu não vim aqui a passeio, e eu acredito que a educação, assim, gente, pode realmente mudar o mundo. Não é através de não são grandes investimentos, mas de grandes educadores, não é? E assim, eu sou nascida e criada em Araruama, sou filha de Simval Pinto de Figueiredo, que dá o nome a uma escola também, né? Que também tem toda uma história de vida aí, teve padaria, ajudou muita gente, daquela redondeza ali, por isso que tem o nome da escola, o nome dele, porque ele ajudava aquelas pessoas ali. Aí eu fui para Niterói estudar, porque não tinha faculdade aqui na época, e trabalhei lá no Centro Educacional de Niterói, trabalhei no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, fiz Universidade de Santa Úrsula, e depois eu retornei a Araruama já para casar, né? Com meu marido paulista, que não é daqui, e hoje tenho 5 filhos, 5 netos, e estamos fazendo aí 38 anos de escola agora em fevereiro. Uma vida. Então, essa vida que começou lá no Rio de Janeiro, com toda essa sua formação, né, em gestão escolar, né, direito educacional, educação infantil, administração escolar, é um currículo maravilhoso. Né? E com com a formação familiar aqui também, né, em Araruama, você constituiu uma das importantes unidades de ensino da nossa cidade, Que bom, que é o fico SEM. feliz. E eu queria que você falasse como que começou, como foi construído o Centro Educacional Margarida. Nós começamos como Escolinha Margarida, né? Lá uma casinha pequenininha, no centro da cidade. Na época eu trabalhava com Marcelo Amaral em 2 escolas aqui de Araruama, o Solar da Criança e o Paraíso da Criança. Tem muita gente que já estuda, né? Lá como coordenadora, e aí Marcelo resolveu fechar a escola. Eu comprei os materiais dele e montei a então Escolinha Margarida. E, aos poucos, a escolinha foi ficando pequena, tamanho sucesso, que eu conhecia todo mundo. Sempre fui uma estudiosa em educação, sempre buscando, e conhecia muita gente. Aí nós construímos onde está, então, agora, né? O nosso Centro Educacional Margarida, mais conhecido como SEM, parou de ser Escolinha Margarida para ser o SEM, né? E estamos lá tentando cada dia mais mudar. Hoje nós somos bilíngue, né? A escola antes não era, né? Nós temos um laboratório excelente de robótica, colocamos piscina na escola e estamos sempre ali aprimorando, né? Temos a honra aí de ter ex-alunos aí. A gente entra no HC Lago, só tem ex-aluno, coisa boa. Chega na UPA, todos os médicos foram nossos alunos. A prefeita foi nossa aluna, né? Então, isso é uma coisa muito bacana mesmo, que me fortalece. O advento das novas tecnologias contribuiu muito para o que o SEM hoje tem, né? Porque, na verdade, você falou aí, tem a escola de robótica, que é uma realidade hoje dentro do ensino, né? Sim, no Brasil e fora do Brasil. Como é que foi adaptar, trazer isso, né? Porque 38 anos de história e manter uma escola com o padrão que ela tem hoje, como é que foi isso? Como é que foi esse passo a passo? Muito estudo. Eu participo de congresso, estou sempre participando, 2, 3, 4 congressos por ano. A minha equipe também participa. Então, assim, eu profissionalizo a equipe. Não estou sozinha, tenho uma equipe
maravilhosa, né? A minha filha Larissa, que é especialista em educação também, está comigo, né? Como vice-diretor. O Rafael Chagas, também meu filho, está todo na parte administrativa, não só do SEM, mas das outras empresas, que nós Nós temos vamos já a falar daqui a Big, né? pouquinho. A Otto, que todo mundo adora, aquela pizza maravilhosa da Otto. Então, assim, a nossa essência é colocar qualidade em tudo, né? Então, Isso é o mais o material importante. que a gente usa na Otto, nas pizzas, assim, sempre de excelência. Na livraria, a gente está sempre, bota um café gostoso ali, maravilhoso, mas livros sempre, sempre atualizando. Então, assim, o sucesso é estudar, se atualizar, buscar. Eu acho que é por aí. É dessa forma, então, que é buscando também É, fora, né? sim. Buscando através de congressos, ou, Sim, sim. A tecnologia, seminários. trazer a tecnologia. Quando nós trouxemos, né, a educação bilíngue para cá, também fomos pioneira nisso, em colocar. Os alunos têm aula de segunda a sexta, da educação infantil até o 9º ano. E gradativamente vamos tornar a escola toda, né? 2026 vai para o 9º ano, 27, segundo, até a gente terminar. Isso foi quando eu, poxa, mas todo dia em inglês? Sim, porque inglês é a segunda língua, né? Então, nós trouxemos essas tecnologias de robótica através de busca incessante em melhorar cada vez mais. E é Entendeu? interessante, né? É muito Tem que. É. interessante isso. E Pra... trabalhoso. E E, trabalhoso. e é difícil lidar hoje. Eu queria. A gente, é importante a gente falar de como é lidar hoje com o aluno dentro de sala de aula, porque para o É. educador, né, do passado, a gente sabe que a coisa era mais rígida, né? Hoje, como que você lida com eles É. dentro da sala de aula e fora da sala de aula? Mudou muito, né? Mudou muito. Ainda eu fiquei feliz com essa proibição, através do prefeito do Rio de Janeiro, do celular em sala de aula. Isso nos ajudou Está na nossa pauta, eu já ia muito, perguntar, Cláudia. muito, ajudou muito no ter celular, né? Mas eles são espertos, a gente tem que ser esperta também, porque o que os alunos estavam fazendo? Não pode celular para usar para a escola, não, eu vou levar 2. Aí leva 2, deixa 1, vai fazer prova, aí entrega 1 para a professora e ele fica com o outro, dentro da roupa. Aí entra no banheiro, pega o daqui e cola. Olha só. Aí a gente fez o quê? Detector de metal. Vamos ter que botar o detector. Então, assim, a gente tem que estar sempre além, porque eles não são fáceis, né? E na escola, a gente tem uma aula que chama de socioemocional, para trabalhar essa questão. Porque antes os alunos não tinham ansiedade, hoje tem alguns alunos com crise de ansiedade. Vai fazer uma prova, começa a suar, tremer. Então, por isso que todos meus profissionais também que tem que estar preparado para isso, entendeu? Porque eles começam, sabe, passando mal, a gente tem toda uma técnica para acalmar, né? As mães hoje também, digamos assim, elas são preocupadas. Ai, vai trazer trauma para o meu filho se ele não usar celular? Como é que vai ser essa questão? Não, não vai trazer trauma. A gente tem que ter uma segurança muito grande para falar com os pais. E essa segurança vem da gente saber o que está falando. Olha, fica tranquilo, não vai trazer problema nenhum, não. E porque a gente vai estar sabendo interferir, trazer atividades que desenvolvam eles, que tragam para eles mais o lúdico. Então, pode ficar despreocupada que ele não vai sentir. Então, a gente sente assim, a mãe fica... Tudo a preocupação de gerar um trauma, E a entendeu? gente vê a preocupação também da direção da escola em fortalecer também O relacionamento. o relacionamento e toda a proposta pedagógica, não é isso? Exatamente. A parceria, isso eu sempre falo nas reuniões de pais, eu participo de todas as reuniões de pais e falo que é fundamental para o desenvolvimento do aluno a parceria entre a escola e a família, entendeu? Então, como que eu faço? Através de reuniões, através de atividades. Olha, uma feira do livro, trago os pais na escola, entendeu? Faço atividades interativas para os pais participarem, festa de mãe, festa de pai. Tem muitas escolas já fazendo festa da família, né? Só a família, a gente não, faz mãe, pai, avó, entendeu? Quanto mais família dentro da escola, melhor, mas não faz uma só. Nós fazemos várias festas, várias comemorações para que os pais venham à escola, né? E assim, eu trabalho de porta aberta, toda hora, as minhas coordenadoras também, de porta aberta para a gente estar recebendo. Tá com dúvida? Vem aqui, conversa com a gente que a gente tira a sua dúvida. Esse elo Entendeu? tem que existir, Tem né? que ter, Entre senão não escola dá.
Educador, aluno e aluno, família, pai e mãe. eles também entram na minha sala e falam, olha, não estou gostando, às vezes até mãe, antes da mãe entrar, o aluno já entra e já reclama, ai, não estou gostando daquele professor, ou ai, o ar não está muito bom, está muito gelado. As salas são todas equipadas com ar-condicionado, data show, tudo, né? Câmera. Antigamente não tinha câmera. O aluno falava uma coisa, a mãe falava outra, e aí? Agora a gente, peraí, vamos olhar na câmera. E aí acabou. A gente resolve o problema ali. Entendeu? Interessante. Agora a câmera. Tudo olha na câmera. Vamos falar um pouquinho dos outros empreendimentos também. Depois a gente volta a falar um pouco mais de educação. A Cláudia também, junto com a família, tem um importante empreendimento que é uma pizzaria, né, que hoje tem filial em um outro município, no município vizinho. Sim, São Da Pedro. onde surgiu também essa vontade de abrir esse empreendimento? Otto Pizza. O nome do meu marido é Washington, né? Washington Chagas, meu maridão, meu amigo, meu parceiro há 40 anos. E ele sempre teve vontade de ter uma pizzaria. Ele é de São Paulo, ele é paulista, né? Lá em São Paulo tem muito italiano, adoram massa, né? Ele já teve alguns outros restaurantes. E a gente também trabalha com obra, que a gente tem uma outra empresa chamada Proconstrói, que trabalha com obra também. E os rapazes que trabalham, nossos funcionários, não conseguiam, alguns não falavam Washington, falavam Otto, seu Otto, seu Otto. Aí ficou sempre aquele Otto na cabeça. Quando foi abrir a pizzaria, ele falou, acabou o problema, vou botar Otto. Às vezes, numa loja, na hora de escrever, como é que escreve Washington? Agora, Otto. Otto, pronto. E aí, quem idealizou não fui eu, foi o Washington, entendeu? Ele manteve a minha cultura de excelência, de fazer tudo do melhor, os ingredientes ali são de primeira qualidade, né? O Rafael é o que administra, né, as empresas, né? Ele é economista. Rafael é o nosso braço direito. Dar um abraço para o Rafael Chagas. Ele é o nosso braço direito, aí é o Rafael, mas quem idealizou nós estamos construindo uma outra, né? Em cima da Big, né? E trouxemos a livraria também para Araruama, que a livraria era um sonho meu. Eu sempre tive vontade. Toda vez que eu ia para Niterói ou para o Rio, passava horas na travessa, sabe, lá olhando, falando, gente, um dia eu ainda vou montar uma livraria em Araruama, porque eu gosto muito de ler. Meus filhos também gostam muito de ler. Eu sempre espalhei livro pela casa, revista, porque a leitura é tudo. A leitura é muito importante. Quem lê literalmente sabe mais, fala melhor, pensa melhor, escreve melhor, sabe? Então, a leitura é muito importante. Então, eu falei, vamos montar. Aí surgiu a oportunidade da gente abrir. Nós abrimos inicialmente ali no shopping, né, do cinema, e foi um sucesso. Abrimos um café, abrimos aquele lugarzinho lá de interação, de palestra, levamos palestrantes, fazemos apresentação de livros, e foi assim um sucesso. Aí nós resolvemos levar para frente da escola, porque os alunos reclamavam, porque muitas vezes eles queriam vir e os pais não levavam. Eu falei, por isso não sei, vamos trazer. Então, hoje a livraria é uma continuação da escola. Você chega lá na hora do almoço, só tem aluno, sabe? Eles vão almoçar lá e voltam para a escola e leem, fazem debate. Essa semana acho até que vai ter uma apresentação lá de um livro. Então, assim, é sempre coisas diferentes. E isso nos uniu ainda mais. Às vezes você chega lá, eu estou almoçando com os professores, estou almoçando com os meus alunos, entendeu? Eles estão pegando o livro e perguntando para os professores como é que é. Então, assim, e os ex-alunos também pediam, poxa, a gente vai embora, vai se desligar. Agora não, eles vão lá encontrar com a gente. Vão lá na livraria encontrar com a gente, entendeu? Adoram ir, a livraria está com... estreitando essa relação também com os alunos do trazendo cultura para Araruama. Isso é o mais importante. Porque um município que tem uma livraria, culturalmente, ele se eleva. Verdade. Entendeu? Assim como um teatro, um bom teatro, entendeu? Então, eleva, porque as pessoas vão ler mais, vão dar livros de presente, que é uma coisa muito importante, porque o livro é para sempre, o brinquedo quebra, mas o livro fica, as histórias ficam, né? E eu sei de muita história de Araruama, né? Do Renato, do Mário Castanho, né? Então, assim, um dia eu vou escrever um livro, porque eu sei tanta Silvio coisa. Vasconcelos, né? Do apontamento de Araruama. Foi meu querido, foi advogado do meu avô, doutor Silvio, né? A gente está aqui na Nilo Peçanha, né? Tinha um maninho que morava ali,
muita gente conheceu, né? Meu pai também, que padaria, tia Edilson. Então, assim, eu conheço tudo, todo mundo, e vejo o quanto que é importante a história. E eu vejo os alunos já lá na livraria, eu falei, gente, procura ler mesmo, procura saber, porque história abre a nossa mente, história é tudo. Vamos fazer o intervalo? Ai, eu A quero gente vai uma água. tomar um café e aí a gente vai voltar falando exatamente desse conceito, desse novo Uhum, conceito da livraria, da Big. uhum. Vamos falar também um pouco mais de educação, conversando aqui no nosso programa com a querida Cláudia Chagas. A gente Beijo. volta já já. Tá bom. Tomando aquele cafezinho, a Cláudia não toma café, tomou água, né? Eu tomei aquele cafezinho gostoso aqui da MIT Casa. Aliás, é importante dizer que a MIT Casa tem muitas novidades para esse Natal. Então venha conhecer essas novas peças, as novas Mesmo. mercadorias. A Decoração. loja, né, Cláudia, tá Tá com linda. uma decoração linda, muita Então coisa é muito linda. importante que você venha aqui conhecer e prestigiar a MIT Casa, que fica aqui na Avenida Nilo Peçanha, no centro de Araruama, bem perto aqui da Matriz de São Sebastião. Nos bastidores, a Cláudia contava um pouquinho da história da família dela, Ele gostou. né? E falando da importância, né, do seu pai, do Simval. Eles têm uma escola, como ela falou aqui no início do bate-papo, Simval Pinto de Figueiredo, nome do pai dela, né? A escola foi a escola homenageou, né, o pai dela. E na verdade, o seu pai, como você falou no início, tinha uma padaria, fazia um trabalho social incrível, porque distribuía, né, pães. Ele tinha, na verdade, eram várias padarias. E aí, no final do dia, ele botava na Kombi dele, dentro de uma caixa de papelão, vários pães, ia lá onde é o mutirão, porque ele tinha uma padaria ali perto, e distribuía. E engraçado, gente, que eu me lembro como se fosse hoje, ele chamava as pessoas pelo nome, entendeu? Sebastião, Bastião! Aí dava um saco de pão. E antigamente o trigo ele vinha no outro saco, não é nesse saco que agora. Um saco mesmo, sabe? E aí ele jogava, amarrava assim, jogava na varanda da pessoa, aquele saco de pão e a outro. A Kombi estava sempre cheia de pão. E aí Meira sabia disso, porque Meira também era uma dessas crianças que recebia esse pão do meu pai. Para quem está assistindo a gente, Meira é foi ex-prefeito da de Araruama. cidade. Então, Meira também recebeu muito, papai ajudou muito Meira, na época, garoto, nem era prefeito, nada, né, político, e aí ele deixou lá. Aí Meira me chamou um dia no gabinete e falou, Cláudia, eu vou botar o nome da escola, o nome do seu pai. Eu fiquei muito feliz. E esse ano a escola fez aniversário, 25 anos, distribuiu pão para as crianças, entendeu? Lembrando a história de papai. E tem muitas histórias aí, E tem né? história também da tia Margarida. Da tia Margarida, que eu da queria tia que você... Margarida. Por que o CEM, né, o Centro Educacional Margarida, leva esse nome? Pois é, tem muita gente que pensa que é por causa da flor, da Margarida Flor. Eu gosto muito da Margarida Flor, mas não foi por isso, gente. Porque a minha tia Margarida Trindade de Deus, ela foi a primeira diretora de Araruama. Ela era diretora da Escola Estadual Edmundo Silva. E aí eu fui, muitas vezes eu ficava com ela, porque minha mãe tinha crise de bronquite, antigamente não tinha nebulizador em casa, ela tinha que ser internada para poder usar, e eu ia para lá, para a casa da Margarida, ficava, então tomei um amor, um carinho muito grande pela casa dela, por ela, e ela foi a minha inspiração. Ela foi a minha inspiração. O jeito que ela trabalhava, a seriedade, como ela gostava de educação, sabe? Como ela falava de educação, aquele brilho nos olhos ali, né? Muito bacana. E aí eu, né, casei, morei em Niterói, voltei. Meu tio Silvio, casado com ela, ela já tinha falecido, me ofereceu a casa para eu fazer a então Escolinha Margarida. Gente, eu já tinha a Thaísa, que tinha 2 anos, e estava com Larissa com 3 meses. Eu falei, é agora ou nunca. O Paraíso e o Solar tinham fechado, estava precisando de escola em Araruama, eu falei, é agora ou nunca. E aí eu não podia botar Margarida Trindade de Deus, porque já tinha a Escola Municipal Margarida Trindade de Deus. E aí eu fui e coloquei Escolinha Margarida. De Escolinha Margarida chegou um ponto que não tinha mais vaga. Aí nós começamos a construir a outra escola lá. E estamos lá até hoje, virou 100, né?
E uma coisa que a gente não pode deixar de falar, é uma família que empreende, É, né. Empreender é, na verdade, gerar é gerar empregos, empregos, é, fazer realmente, né, a cidade movimentar, fomentar a economia. Qual é exatamente. o segredo de tudo isso? É difícil perguntar, porque É, cada um tem a sua tática, né, de trabalho. Mas como é aham. que é para sua família empreender e fazer tão bem feito em Araruama? É, aquilo que eu falei no começo, o dom. Eu sei que eu tenho o dom de educadora, porque eu gosto. Já passei por momentos muito difíceis na escola, de inadimplência, e mesmo assim, o mesmo carinho, o mesmo olhar pela criança, pela educação. Eu não perdi o amor, apesar das crises. Então, isso é o dom, né? E assim, meus filhos são muito trabalhadores, mas foi a educação que eu dei para eles, né? Eu tenho uma filha que é dentista, Thaisa, né? Tenho uma filha que mora no Rio, mora em Niterói, que é arquiteta, que é Júlia. Tem uma que faz medicina, a Giovana, e o Rafael fez economista. Então, assim, a Larissa é pedagoga, mas também fez moda. Então, eles são muito trabalhadores, eles têm esse ideal de fazer a cidade crescer, de ver prosperar, sempre com muita disciplina. Eu acho que a disciplina, sabe, Arlindo? A gente estava conversando isso nos bastidores, né? O quanto é importante as pessoas terem compromisso com o que ela faz, responsabilidade. Isso a gente tenta passar para os alunos, para os nossos funcionários, o quanto é importante isso. Se você olha, eu vou fazer isso, então eu tenho que fazer bem feito. Eu não posso fazer de qualquer jeito, entendeu? Então eu tento treinar, falar com meus funcionários para que faça da melhor maneira possível, Uma né? pergunta que eu não posso deixar de fazer, reunindo tudo isso que você já falou aqui, a sua história, os empreendimentos, né? E aí eu vou me direcionar um pouquinho para esse trabalho mesmo na livraria Big, né? Ah, Essa história que você contou da sua família, do seu pai. Tem vontade de escrever um livro? ai, meu Deus, mais um para me cobrar. Tenho, porque eu tenho sim, eu tenho que ter um pouquinho mais de tempo, porque eu tenho muitas histórias de Araruama, entendeu? Eu fui amiga de muitas pessoas que vocês não têm história, entendeu? Doutor Renato, eu era amiga, eu gostava muito, porque ele gostava muito do meu pai, Foi e nessa época que eu cheguei aqui em Araruama. doutor Gestão Doutor Renato, Renato. entendeu? O Mário Castanho era muito amiga da Denise, que é falecida, né? Então, assim, a gente tem muito. Eu inaugurei, até botei, acho que eu botei aí, eu inaugurei a Casa de Caridade no mesmo dia que eu nasceu Mário César, filho de Mário Castanho. Então, tem Nossa, que muitas incrível. histórias, sabe? Tem muitas histórias para contar que eu ficaria aqui E o que hoje o está dia faltando para inteiro. colocar esse livro em prática? Tempo. Tempo, cada hora que eu falo, vou, ai, surge uma coisa. Mas vai sair. Vai Deus quiser, sair? vai sair, vai sair, vai E a sair. gente torce Espera, muito para que isso aconteça e logo. tem histórias engraçadas, tem muitas histórias engraçadas para contar para vocês. Agora, eu não vou poder contar as histórias dos alunos, né? Que tem tanta história de aluno, gente. Nossa, mas muita história, muita história. Hoje mesmo eu estava contando, não vou falar o nome do aluno, mas ele sabe quem é, para uma pessoa que chegou lá, um psicólogo que chegou lá conversar comigo. Eu tinha um aluno que chegou para mim e falou assim: tia Cláudia, ele jovem já, 14, 15 anos, tem um traficante atrás de mim, querendo me dar droga para eu provar. Eu falei: rapaz, cadê seu pai e sua mãe? Não, eles estão trabalhando, eu moro aqui perto da escola e estou aqui sentado na porta da escola, que eu não posso ir para minha casa, porque o cara está atrás de mim. Falei: seguinte, levado, garoto. Meu Deus do céu. Fazer o seguinte, fulano, você entra para dentro da escola, você vai trabalhar comigo. Você estuda de manhã e trabalha de tarde. Eu tinha esse projeto há anos atrás, agora eu não tenho mais. E aí ele começou a trabalhar comigo na escola. Cadê os traficantes? Foram embora. E ele se tornou... E aí o que eu fiz com ele? Ele era muito levado. Botei ele para ser inspetor de turma, tomar conta dos pequenininhos. Ele se transformou num homem maravilhoso, Incrível. responsável, entendeu? E assim, como que o traficante ia procurar ele dentro da escola? Ele parou, porque ele também usava droga, entendeu? Ele parou de usar, ele se tornou um homem maravilhoso. Eu tinha esse projeto há muitos anos atrás, alguns alunos não podiam pagar mensalidade, eles trabalhavam à tarde comigo e estudavam de manhã. Só que o ensino médio mudou, aumentou a carga horária. Hoje são 3, ele tem 2 ou 3 tardes, então não pode mais trabalhar.
fazer esse projeto. Porque eu fazia com alunos carentes, entendeu? E dava muito certo. Formei muita gente legal. São histórias inspiradoras como essas que a gente quer aqui no programa, né, do Portal Arlindo Júnior. A gente está quase no fim do nosso bate-papo, do nosso programa. A gente tem muita coisa ainda para falar, né? Como eu falei aqui, a Cláudia Chagas, a tia Cláudia. A tia Cláudia, todo mundo me conhece Precisa, na aqui. verdade, lançar esse livro. Né? Tem muitas histórias, gente. Porque a gente precisa conhecer um pouco mais e, como educadora, pelo tempo, pela história, trajetória de vida, eu tenho certeza que tem muita coisa boa para passar. Agora, não posso deixar de te perguntar, quais são os sentimentos que definem todo esse seu amor pela educação? Ai, é Deus purinho na terra. É Deus purinho na terra, é Ele que me direciona, é Jesus que me direciona. Entendeu? Às vezes eu acordo de manhã com dor, cansada, aí Deus fala, não, vamos embora, que eu te ajudo, eu te seguro pela mão, vamos embora, levanta aí, porque são muitas coisas, são muitos problemas também, então Ele segura pela mão, vamos embora, que você tem... a missão não acabou ainda, vamos embora que a missão não acabou ainda. Eu falo, tá bom, vamos embora. Então, assim, é Deus purinho. É essa força espiritual que move você, espiritual. Né? E a sua família. A família toda. Que história linda, né? História linda. Todo mundo junto ali e agarradinho, todo mundo trabalhando. Cláudia, deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente. Estamos já quase no final do ano, né? O nosso programa já é desse mês, né? Do final de novembro, início de dezembro. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem, né? Uma mensagem de fé, de otimismo, de esperança, não só para quem está acompanhando o nosso programa, mas também para todas essas pessoas que hoje compartilham desses momentos com vocês, né? Entendi. Através da Big, através da Otto e através do SEM. Olha, como eu sou uma educadora nata, eu tenho que deixar uma mensagem de educação. Então, assim, gente, invistam em educação, converse com seus filhos, abrace, afague, não deixe de dizer eu te amo, tá? Em todos os momentos. Isso é educação, sabe? Brinque com ele, abandone o celular, se dedique. Isso é educação. E assim, gente, educação salva vidas, educação salva relacionamento, sabe? Então, assim, se dediquem a seu filho, não só a sua família, não só agora, porque é final de ano, estão nesse clima. Não, sempre. Sempre, porque educação salva vidas. Não deixe de corrigir, porque a vida vai corrigir. Se você não corrigir, a vida vai corrigir. Então, vamos lá, juntos na educação, tá bom? É isso. Obrigada. Obrigado pelo carinho. Obrigada a você. Obrigado foi um por prazer, participar desse programa Camila, junto comigo. Obrigada. Camila, Mariana, obrigada. Deixar esse abraço sempre, carinhoso para essas aqui, meninas que sempre abriram aqui. as portas aqui da MIT Casa. Essas né? meninas lindas. Para esse bate-papo. Maravilhosas, eu estou à disposição quando precisarem. E não é sempre que a Cláudia está disponível, né? Para essas entrevistas. Abri uma brechinha na minha agenda. Quando ele falou a palavra mágica, eu disse, olha, Márcia falou que você ia aceitar. Eu gosto muito de Márcia. Somos amigas de muitos anos, né? Então eu falei, não, vamos lá, tem que ir. Deixar um abraço carinhoso para Márcia Giovanni, que está assistindo a gente Márcia, também. Aí, obrigada, tá? E realmente é isso. Obrigada. Curtam, sigam, compartilhem o nosso portal Arlindo Júnior e esse super bate-papo com a tia Cláudia Chagas, contando um pouquinho de educação, falando da sua história inspiradora, porque é esse tipo de história que a gente quer contar aqui na MIT Casa. É isso aí. Até o próximo programa. Show! Palmas!